Grandioso és tu.
E não há nada neste mundo, absolutamente nada, que passa desapercebido aos olhos do nosso Criador. Por isso, se deleite na sua presença e cante com a alma, com o âmago da sua alma, com todo o seu ser, porque o Espírito do Senhor, Ele está procurando verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. O vento balançou, meu material do mar, o medo me cegou e quis me afogar, mas então eu clamei, ó filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo que perdeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar,
glória a Deus. A igreja pode tomar seus assentos em nome de Jesus. Aleluia. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos para a honra e glória do Senhor. Irmãos, um recadinho, um aviso importante para os irmãos. Hoje é quinta-feira, estamos em dezembro, domingo agora, próximo domingo, nós teremos um culto de Natal e também iremos fazer um culto de ação de graças pelo 24º ano da comunidade evangélica Rei dos Reis. Nós vamos fazer uma cantata de Natal. Eu creio que vai ser uma bênção esse dia, porque o Senhor Ele tem nos abençoado grandiosamente, não só neste ano, ainda tivemos muitas lutas, muitas batalhas, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E nós cremos que em 2025 ainda nós viveremos muitos milagres do Senhor, mas ainda neste ano, Deus Ele é fiel e é como termina que se conta, né, irmãos? O melhor é o final de todas as coisas do que o começo, porque quando você está no final, você faz uma reflexão e sabe verdadeiramente aquilo que você errou, aquilo que você acertou, aquilo que podemos melhorar em Cristo Jesus. Afinal, a Bíblia diz que nós somos o edifício de Deus em construção. O edifício, ele sobe para cima. Amém? E nós retornaremos depois do domingo, no dia 5, né? Primeiro domingo de janeiro. Alguns irmãos vão sair em férias, curtindo o Natal com a família. Então eu já quero desejar um beijo no coração de todos, que as festividades de Natal, de Ano Novo, que vocês possam terminar este ano e começar um ano muitíssimo abençoado. É o que eu desejo também de todo o meu coração, e abençoa a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Você que está com a Bíblia, você que está com a Bíblia no celular, eu acredito que vai estar aqui também no Data Show. Nós vamos abrir no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, verso 29. Glória a Deus. Capítulo 19, verso 29. Deus é maravilhoso. Amém. Louvado seja Deus. Vou repetir mais uma vez. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, a partir do verso 29. Mas antes de lermos em reverência ao Senhor, nós vamos orar todos juntos e pedirmos a Ele, porque para Ele e para Ele seja dado toda a honra e toda a glória. Nós somente somos instrumentos do Senhor para que Ele nos use na pregação da sua palavra. Espírito Santo, obrigado, porque onde estão 2 ou 3 reunidos, o Senhor está no meio de nós. Fala ao nosso coração, porque as tuas ovelhas conhecem a tua voz e obedecem. Fala conosco, trata da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito, porque tudo que temos para te adorar e para te louvar. Abre o nosso entendimento espiritual nesta noite para o maná que o Senhor tem preparado para este momento. Abençoa todos aonde chegar esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. E diz assim, irmãos: ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao monte das oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia, fronteira ali. Ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o.
Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que o soltais? E responderam, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Aleluia. Louvado seja Deus. Que mensagem, né, irmãos? Eu confesso aos irmãos que eu já li, já meditei, já estudei, já preguei sobre esse texto por muitas vezes, mas nessa tarde, quando eu buscava a presença do Senhor, Ele me trouxe fortemente ao meu coração que Deus também necessita de coisas. Verdade, pastor? Irmãos, por muito tempo eu achava que Deus não precisava de nada, só nós precisamos dele. Mas a grande verdade é que, lendo a palavra e vendo a glória de Deus, o sacrifício de Jesus, nós vemos que Ele precisa de cada um de nós. E de que maneira? Eu quero me expressar mediante a palavra de Deus, porque aqui Jesus ia ser sacrificado, e por isso Ele disse assim, se vocês soubessem o que vai acontecer no dia de hoje, mas isso ainda está oculto aos seus olhos. Jesus ia entregar a sua vida na cruz do Calvário. Por quê? Por amor. E o amor, ele nunca fica parado. O amor necessita de fazer boas obras. O amor necessita ser distribuído. O amor necessita ser alargado. Por isso que Deus nunca para. Por isso que Ele nunca vai deixar de ser Deus. E a primeira coisa que Deus precisa, irmãos, é da nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós não podemos passar uma vida aqui sem agradar a Deus. E quando eu li esse texto, Jesus antecipou os seus discípulos dizendo assim, vocês vão chegar lá e vão encontrar um jumentinho preso, e vocês vão soltá-lo, vocês vão libertá-lo. E quando os donos perguntarem o motivo, você vai dizer, Jesus precisa deles.
E eles chegaram lá, acharam o jumentinho, libertaram o jumentinho, e os donos disseram: o que você vai fazer com esse animal? E eles então disseram: Jesus precisa dele. Agora eu quero falar algo interessante para você. É claro que o Verbo encarnado desceu do céu, a palavra, Jesus, e habitou entre os homens, mas de uma maneira tão especial que a Bíblia diz que ele, como carne, ele necessitou de um jumentinho para que entrasse o regadão, para que ele entrasse no meio daquela multidão e as pessoas dando glória a Deus, glórias a Deus nas alturas, paz no céu, paz aos homens de bem, porque eles reconheceram e viram tantos milagres que Deus fez através de Jesus naquela cruz do Calvário. E lendo essa mensagem, irmãos, eu pude perceber assim grandiosamente que Deus precisa da nossa decisão para que Ele continue a boa obra em nós. Daí, por que Deus precisa de nós? Porque se nós não quisermos que Ele complete a boa obra, Ele não vai completar. Mas Ele necessita. Mas por que Ele necessita, pastor? Porque Ele amou o mundo a todos de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra de Judas? Judas traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas Jesus, misericordioso, amoroso, aí Judas deu aquele remorso, ele foi lá devolver as moedas de prata, e eles não quiseram, compraram um terreno para fazer cemitério com aquele dinheiro. E aí ele teve a última oportunidade, porque Deus, Ele sempre tem uma oportunidade para nós. Ele é um Deus de oportunidades, para nós terminarmos este ano, para nós começarmos um novo ano. Olha que oportunidade que nós estamos tendo, irmãos. Eu não estou falando isso só porque é final de ano, mas é que na nossa humanidade nós contamos os anos pelo calendário, né? Nós contamos os anos após Cristo. Então hoje nós estamos há mais de 2000 anos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então é muito importante nós fazermos essa reflexão. Será que eu estou deixando o Senhor completar a boa obra na minha vida? Porque, queridos, existem algumas situações da nossa vida que muitas vezes nós ficamos paralisados, cansados, sobrecarregados, decepcionados, não com Deus, mas com os homens, decepcionados com tantas coisas deste mundo, devido a tantas aflições. Mas o nosso amor não pode falar com Deus, porque o próprio Senhor fala através de Paulo em 1 Coríntios, a supremacia do amor, é que a gente, se não tiver amor, eu nada sou. Pronto. E o amor, ele se doa, ele dá sem esperar receber. Este é o amor verdadeiro. E aí Judas chegou e Jesus falou assim: amigo. Lembra quando Jesus conversava com os discípulos e dizia assim: eu não vos chamo mais servos, eu lhes chamo amigos. Que coisa linda, irmãos, aqui na terra, quando nós temos a oportunidade de termos um pai que é amigo dos filhos, ou filhos que são amigos do pai. Você conta nos dedos. E o nosso melhor amigo teria que ser o nosso próprio pai. Concorda? Por isso que às vezes tem pais que são tão ruins, fazem maldades com os próprios filhos, que travam nele um reconhecimento de receber Deus como pai. Porque só de falar da palavra pai, ele foi decepcionado.
Mas por isso que Jesus precisa de você. Ele fala: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, aqueles que estão decepcionados, os doentes, aqueles que estão com feridas, venha a mim e eu sararei, eu vos libertarei. E por que ele dá o exemplo do jumentinho? Lembra lá o Evangelho de Mateus, capítulo 6, das bem-aventuranças? Aí depois o Senhor fala sobre a oração e fala assim: por que andeis ansiosos? Com que comer, com que vestir, com o dia de amanhã? Olha para as aves dos céus, elas não trabalham e eu não as sustento. Todavia vós não são mais importantes do que um pássaro para mim? Agora, mais uma vez, ele pega um jumentinho e liberta o jumentinho. Quanto mais a minha vida é a tua vida, ele vem para nos libertar, para nos salvar. Então, é tão sério isso, porque ele fala assim: se vocês não me clamarem, as próprias pedras clamarão a mim. Oh, maravilha! Então, irmãos, continua assim, nós precisamos de Deus, mas a necessidade maior de Deus é que você seja motivado pela fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. Você pode tentar agradar a Deus de diversas maneiras, mas se você não tiver uma fé que Jesus é o Cristo Salvador, que Ele é o Verbo de Deus, Ele não é a verba, como diz um pastor amigo meu. Muitas pessoas trocam o verbo pela verba, né? Muda só. Então, nunca troque o verbo pela verba, né? Porque a verba, a traça corrói também, né? O ouro vai tudo enferrujar, né? O ferro enferruja, né? E o ouro fica aqui. Então, irmãos, nunca troque o verbo. Mas lembre-se dessa noite o porquê. Porque Deus necessita distribuir amor para você todos os dias. Irmãos, e como é importante a fé? A fé, ela nos tira do abismo e nos traz para um lugar seguro, de proteção, que é algo muito forte, porque nós brilhamos à luz de Deus. Ainda que você passe por um temporal, você fecha os olhos e você tem a certeza de que Deus está te cobrindo. E você tem a certeza que você já morreu para essas coisas do mundo. Você agora nasceu para Cristo. Então, se você tem essa certeza, você não tem mais medo da morte. Quantas pessoas têm medo da morte, irmãos? Os cristãos verdadeiros não podem ter medo de morrer, não. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, né? Agora, se nós morrermos, louvado seja Deus. Você pela fé, você não acredita nos céus? Você não acredita que no céu não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais enterro, não vai ter mais tristeza, não vai ter boleto para pagar, não vai ter aluguel para pagar? Você não crê nisso? Não vai ter nada de ruim, nem o sol, nós vamos precisar do sol. A glória de Deus já vai ser total, suficiente para ser a luz para a nossa vida eterna. E olha o que Jesus ele fala: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas. Então ele diz sobre a terra e sobre os céus. Por isso que a oração do Pai Nosso nos é ensinada: que seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. Por quê? Porque aqui na terra nós vamos seguir a Jesus, andando na sua maravilhosa luz, e as trevas que são dissipadas. Isaías capítulo 60, o próprio profeta diz assim: eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti resplandece a glória de Deus. Então,
Jesus tem a necessidade de que você reflita a glória dele. Você tem filhos? Quem tem filhos? Quem tem filhos, que tem netos, que tem família, que quer deixar um legado, você não deseja de todo o teu coração que os teus filhos vão bem? Que os teus filhos tenham sucesso? Que eles nunca fiquem doentes, que eles nunca sofram? Não é isso. Mas às vezes nós não conseguimos impedir. Agora nós temos um Pai que pode e quer impedir tudo para nós, principalmente aquelas catástrofes, porque Ele nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Mas está aí, nós temos fé para isso. Nós acreditamos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque é isso que mudou a nossa vida. Nós vamos passar agora o Natal, né? Comemorar o nascimento de Jesus. Maravilhoso, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Se Jesus não tivesse nascido, não haveria então a remissão dos nossos pecados. Mas ele nasceu e por amor ele venceu todos os desafios, transpirando sangue, negando a si mesmo, falando para o Senhor: Pai, contudo seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. E aí naquele dia ele pega o jumentinho e entra, e os discípulos louvam a Deus, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. E por que eu falo sobre essa necessidade de Deus brilhar a luz dele na nossa vida? Porque ele já aponta que nós temos que ser sal dessa terra. Então é você que dá o sabor. A gente sabe que o sal ele não vale nada, né? É barato no mercado, perto de todas as outras coisas, e o sal dura bastante tempo. Agora, se você comer algo sem sal, ela fica insípida, não tem sabor. Agora, um pouquinho de sal muda tudo. É esse sabor que Jesus fala para nós levarmos. E você só vai conseguir levar isso se você abrilhantar a luz de Cristo. Nunca a tua luz. Porque, irmãos, nós somos sem luz nenhuma se nós não tivermos o Espírito Santo. Porque aquele que não aceita Jesus, aquele que não tem fé, não é filho. E nós estamos falando com o Pai. Aquele que não quer é só criatura. Aí a gente vê por que eles deram tanta glória. Glória a Deus em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Por quê? Porque no verso anterior, no 37, quando Jesus estava descendo o Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa, com alegria, com cânticos, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Eles viram todos os milagres pela fé, viveram todos os milagres pela fé. E isso é muito importante, irmãos, porque a fé é a nossa base que nos conserva nele, plantado nele e somente nele. Mas aí eu quero chegar num assunto muito interessante aqui. Verso 39 diz que os fariseus, que eram os religiosos da época, lhe disseram às multidões, aos discípulos que estavam louvando em alta voz: Mestre, repreende os teus discípulos. Olha como a Bíblia é totalmente atualizada para esses dias. Você quer voar mais alto com Deus, você quer gritar mais alto com a glória a Deus, você quer um mergulho a mais com Deus, barreiras vão ser levantadas para tentar te impedir. É incrível.
Quando você faz uma opção pelo mal, para contrariar a vontade de Deus, as coisas parecem que vão se abrindo. Por isso, tome muito cuidado quando as portas estão todas abertas. Nós pregamos esses dias que você tem que estar vigilante para saber quais são as portas que Deus abriu. Porque o diabo também tem muitas portas. O diabo também sempre tem um barquinho te esperando ali, para você achar que é a salvação. Mas não, a salvação só está em mim. E aí é Jesus o nosso Salvador. Agora, aí quem entra e diz assim: como que eu vou calar os meus discípulos? Se eles pararem, as pedras vão falar. Então, o que ele estava falando para os religiosos? Eles não vão parar. Não tem como parar. Entendeu, Deus? Não tem como parar. A velocidade do amor, o poder do amor. O amor nunca morre. E Deus é isso. E este amor necessita ser derramado. E continua ainda sendo derramado, mesmo que há mais de 2000 anos Deus já nos libertou. Deus libertou os jumentinhos, né? Libertou, salvou, estava preso, tinha dono, porque quem não tem Deus tem outro dono. Ninguém é dono de si. Só há dois caminhos: um que leva para o céu e outro que leva para o inferno. Então você precisa escolher o seu dono. Escolha o amor, pratique o amor. Uma outra coisa, irmãos, por muito tempo da minha vida, eu achava uma hipocrisia tão grande do ser humano nas festividades, né? Principalmente de Natal. Eu falava assim: puxa vida, a família briga o ano inteiro, ninguém se vê, é uma falta de respeito agora só porque é o dia de Natal, então todo mundo se reúne. Parece igual velório, né? Também a família fica 10, 20 anos sem ver. Agora morreu, vai lá um monte para te ver lá no caixão, no velório. Eu achava uma hipocrisia tão grande. Mas irmãos, eu estava errado. Porque até isso é uma oportunidade de Deus para você reconciliar com a tua família. É Deus batendo na tua porta no dia 24, no dia 25 de dezembro, no dia Natal, no dia 26, no dia 27, no dia 24, no dia 23. É todos os dias. Mas tem uma porta aberta aqui na terra. Então aproveita. Não deixei as oportunidades escapar. Entendeu? Porque você tem que fazer a diferença. Porque olha que pensamento errado. Se eu fico vinculado nesse pensamento, é uma hipocrisia, então eu não tenho ânimo de procurar ninguém, um amigo, um familiar. Concorda? Mas se eu tenho amor, se eu tenho a presença de Deus, então vamos colher essa oportunidade. Será que o ano que vem nós vamos ter a oportunidade de ceiar juntos? Será que daqui 2 anos nós vamos ter a oportunidade de ceiar juntos? Então, vivo hoje, vivo presente. E Deus, Ele é presente, como também é passado e futuro. Olha, que maravilha. Ele é passado, e o nosso passado de pecado, o nosso passado contaminado, Ele jogou no mar de esquecimento. Ele não se lembra mais. Olha, existe uma necessidade em Deus de não se lembrar dos nossos pecados. Uau! Já pensou? Você precisa de uma libertação, você está com ódio, você está com rancor, você está com trauma. Crianças que foram violadas na infância, pessoas que foram machucadas durante a vida e não consegue esquecer do passado. Fica aquelas lembranças, mas que são feridas abertas, parece que não tem cura. Mas não é que não tem cura, tem cura. Se creres, se tiver a fé, Deus necessita da tua fé, então
verás milagres, verá a glória de Deus sobre a tua vida. Então isso é muito importante, irmãos, para que nós possamos fazer uma reflexão também, agora que está chegando o final de ano. E quando Jesus ia chegando, vendo a cidade, ele chorou. Porque ele olhava e falava assim: eles não entendem. Agora eu vou falar uma coisa que parece interessante. E é porque Deus fala no oculto, na revelação, né? Jumento tem algum entendimento? O burro tem algum entendimento? A Bíblia fala nos Salmos até sobre o burro. Não seja como um burro, como um cavalo, que precisa de cabresto para ser guiado, né? Não tem entendimento, tem que ser guiado, tem que ser direcionado. Agora, uma pessoa sem Deus, essa caneca vale mais para ele. Não, essa caneca aqui não é um dos meus antepassados, ela está na 4ª geração. Se quebrar isso aqui, eu morro. Aí é triste. Então nós precisamos entender que nada neste mundo nos prende, até porque nós não temos nada neste mundo. Nós só temos Ele, e Ele necessita de nós. Ele nos quer. Aquele que não poupou o seu Filho unigênito, o que mais Ele não faria? Você consegue entender isso aí? Ele chora, ele estava chorando. E agora hoje, no tempo da graça, que o Espírito Santo desceu dos céus, está agindo entre nós e Jesus está voltando. Você acha que Jesus não chora com tudo isso que está acontecendo? Agora há uma outra necessidade de Deus para que Ele venha, que a palavra dele seja pregada nos 4 cantos da terra. Porque enquanto a palavra dele não for pregada nos 4 cantos, Jesus não vem. Agora é de se assustar. Jesus está voltando. Tem internet até no mato hoje. É ou não é? É brincadeira isso? Apareceu uma notícia ali, o mundo inteiro está sabendo. Então vigia. Acorda, Jesus está voltando. Aí, para terminarmos, ele diz assim: sobre ti virão os dias que o teu inimigo te cercará. É os dias da tribulação, né? As pessoas não vão suportar. E ele resume dizendo assim: não vai sobrar pedra sobre pedra. Sabe o que é nada? Só choro e ranger de dentes por uma vida eterna. Tem gente que brinca com isso, mas é sério isso. Eu quero só tentar aproximar você de alguma coisa que você possa interpretar isso. Eu não sei se alguém aqui já viu algum vídeo de um corpo humano pegar fogo. Quando o corpo humano incendeia, as pessoas botam fogo. Eu já vi isso em cidades pequenas, eles se ajuntaram e botar fogo no bandido, em outra pessoa, sei lá. A hora que dá o ápice daquela dor, aí a pessoa solta um grito, que é a hora que queima as cordas vocais. Aí parou. Aqui. Mas esse grito e essa dor será eterna. É aonde o verme não morre. O verme é as pessoas. E o fogo não se apaga. Olha a diferença. É céu e inferno. É totalmente o inverso. Nós estávamos falando no início do culto que no céu não vou ter dor, não vou ter choro, não vou ter isso, não vou ter. No inferno tem alguns que contam piadas sobre o inferno. Quando eu chegar lá no inferno, eu vou tomar cerveja, vou fazer festa, vou isso, vou fazer aquilo. Vai sim. Lê a Bíblia. Entendeu, irmãos?
Então não é fácil não, né? Mas aí eu quero terminar dizendo aqui: tudo isso vocês passarão, verso 44, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Esse aqui é o versículo bíblico que é a prova que nós não vamos para o inferno por causa dos nossos pecados. Jesus tem necessidade de perdoar. Jesus tem necessidade de misericórdia, que é infinito. Por isso que Ele perdoa todo dia, por isso que Ele tem misericórdia todo dia, por isso que Ele abençoa todo dia. Nunca Ele deixa de ser amor. Então, irmãos, busque o Senhor pela fé. Não vá para outro caminho porque você não quer Jesus. Aceite Jesus. Aceite Jesus. E deixa Jesus abrilhantar a tua vida, mudar a tua vida. E você vai ser testemunha para muitos. Vai deixar um legado nessa terra de tantas coisas. E você vai viver tantos milagres que a palavra de Deus, ela fala até depois da nossa morte. Hoje nós não falamos de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João. Todos eles já morreram. Estão com o Senhor lá. Os 12 apóstolos, os 12 profetas do Antigo Testamento. Olha só. Eu queria deixar essa mensagem de reflexão para nós, irmãos, nessa noite, e fazer uma oração com cada um, porque nós não podemos viver uma vida dando desculpa. Pecadores todos nós somos. Nós vamos pecar. Se você não pecar numa atitude, você peca no pensamento. Você peca no falar. Você peca com a tua irritabilidade. Entendeu? Você não precisa sair de casa para pecar. Essa é a grande verdade, irmãos. Nós somos pó. Então, ainda dá tempo. Jesus está voltando. Por isso que ficou essa palavra. Porque Jesus precisa dele. Jesus precisa de você. Ele morreu por você. Ele ainda está fazendo por você. Ele está cuidando dos seus. Ainda que você sofra muito, a vitória vai ser muito maior. E você vai deixar um legado e testemunho para a tua família. E o mais importante, a salvação eterna, que já está ganha. Não é algo que nós vamos ganhar, irmãos. Tem gente que está lutando para conquistar o prêmio. Nós já ganhamos. Nós já somos os mais abençoados, porque nós estamos nele e ele está em nós, e ele está no meio de nós, e ele está por sobre nós. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é maná, é alimento, é tutano para os nossos ossos, alimento para a nossa alma, edifica o nosso espírito com a tua fortaleza, porque tu és o nosso refúgio, o teu suporte, o nosso baluarte, e em ti nós refugiamos, ó Pai. E nós temos tantas necessidades na nossa humanidade, Pai, mas a nossa única necessidade real, genuína e verdadeira, é reconhecer o Senhor como nosso Salvador, como Deus único. Por isso, tudo que precisamos fazer é te adorar, e não adorar nada além do Senhor, mas o Senhor adorar em espírito e em verdade. E que essa verdade, Pai,
seja a nossa verdade no caminhar por sobre essa terra, nessa viagem tão pequena e curta que nós temos aqui debaixo dos céus. Porém, é uma viagem para a eternidade. Então abençoa cada um de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados. A tua misericórdia se renovou nesta manhã. E mais uma vez o Senhor está mandando uma palavra, uma mensagem de cura, uma mensagem de oportunidade. Você que está desviado, você que está afastado de Deus, você que se deixou ser levado pelas tentações desse mundo, volte para o Senhor. Faça como filho pródigo, volte para o altar do Senhor, corra, venha rápido. Aleluia, aleluia. Deus abençoe a cada um. Deus precisa de você. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Fique em paz, vão em paz. Deus abençoe a todos.